você acompanhar a nossa entrevista com a vereadora Michele Alencar, que começa a partir de agora. Entrevista do dia. E vamos para o nosso faleiro oficial, abrindo a nossa rodada de entrevistas, recebendo mais uma vez aqui no nosso estúdio, vereadora Michele Alencar. Boa tarde, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Marcela. Boa tarde para você, boa tarde para o João Edson, a Juliana, o Anderson, Washington, Karina, Diego, estúdio lotado de gente competente, gente boníssima, de primeira qualidade. Eu estou estreando aqui no programa de vocês, né? Eu acho que a última entrevista que eu dei para a Juliana e o João Edson foi na Conte. Eu acho, se não me engano, era o último programa ou era a última semana. Última semana, isso. E agora estou estreando aqui, então que bom. Muito obrigada pelo convite, estou muito feliz. E ainda mais um dia histórico, assim, né? Como hoje, né? Sim. Emblemático. Emblemático. Só lembrando, Marcela, também não falando, o vice-prefeito, ele não está empossado como prefeito. No caso do prefeito viajar, o prefeito empossa ele por um período ali. Né? Na ausência, como a justiça tirou, o prefeito não tem mais prerrogativa de fazer isso. Por isso que é feito na Câmara, é feito pelo presidente. Como foi feito que é hoje. O outro poder que pode fazer isso. Como é feito com o prefeito também, depois de eleito, ele toma posse na Câmara de Vereadores. Ou pelo presidente da Câmara. Excelente explicação e importante a gente destacar, porque muita gente que não acompanha, né, professor? O Sim. rito, não sabe, até questionaram aqui no nosso WhatsApp, e o professor sempre com a sua sabedoria, colocando os pingos nos is, professor. Vale para presidente e governador também, a mesma regra. Perfeito. Vereadora Michele Alencar, é inevitável, a gente já falou que foi uma decisão que teve reflexo nos principais jornais do país. Fomos todos pegos de surpresa, né, com a decisão do desembargador Luiz Ferreira da Silva. E eu quero saber da senhora como recebeu, onde estava, inclusive, quando soube, como recebeu a notícia, se acompanhou a decisão na íntegra, o seu posicionamento pós-decisão e também acompanhando já a posse do vice-prefeito que aconteceu na Câmara pela manhã. Ficou surpresa também? Surpresa nenhuma, né? Zero surpresa, porque para quem acompanha bem de perto a gestão Emanuel Pinheiro, a gente está o tempo todo esperando uma decisão como essa, né? A gente está o tempo todo esperando que ele pelo menos inicie esse processo de ter que responder pela quantidade de ações que a gente vê acontecendo, porque assim, 19 operações, sendo 16 delas na saúde, com um rombo que está maior, obviamente, porque finalizou ano passado com mais de 1 bilhão, 1 bilhão,200 milhões de reais. E aí a gente não pode esquecer, eu fiz isso no dia da suspensão da prova do paletó, né? Eu finalizei falando, olha, é sempre bom lembrar para não esquecer, mas não podemos esquecer, por isso eu vou lembrar, a CPI da saúde, a CPI dos medicamentos vencidos. Desde lá foi apontada que dentro da gestão do prefeito Emanuel Pinheiro, em especial assim na saúde, que é uma das pastas mais complexas, com maior orçamento, existia uma forma de gerir a saúde que era muito próxima à forma que as organizações criminosas faziam suas ações. Então, na época, até o vereador Pacola, e hoje na sessão eu fiz questão de reforçar o trabalho que ele fez, iniciou com ele, muitas denúncias foram protocoladas na época ao Ministério Público, mas lá atrás, na época da CPI da Saúde, eu acompanhei muito de perto. Assim, nós ouvimos todos os envolvidos, nós ouvimos ex-secretários, e foi seríssimo. Se a gente pegar as declarações, seríssimo. E ele já tinha feito todo esse desenho de como essa organização atuava. E desde lá eles vêm querendo desconstruir isso, né? E todas as vezes que a gente bate na tecla, não, é mentira, é fake news, é tal, E aí hoje, infelizmente não pela Câmara, porque poderia ter sido pela Câmara, mas pela Justiça, mas felizmente pela ação da Justiça, pelo desembargador Luiz Ferreira, o trabalho da DECOR junto com o Ministério Público, a gente teve o resultado que aponta com provas cabais
fotos, mensagens, áudios, gravações de que existia sim uma organização criminosa atuando na saúde, gerindo os recursos da saúde, existia sim desvios milionários e o cabeça disso tudo era o prefeito Emanuel Pinheiro. Então, assim, a gente tem um dia emblemático porque ele está no último ano de 2 mandatos, né? Nenhuma dessas notícias é uma novidade para nós. Não tem nenhum fato novo. São fatos que a gente vem acompanhando, vem denunciando, vem falando, né? Licitações, superfaturamento em compras de medicamentos, enfim, contratos e... Hoje a gente tem a Justiça fazendo o trabalho dela, Ministério Público, a Decora, a Polícia, e ali trazendo tudo aquilo que a gente já vinha fiscalizando. Então, assim, é triste sermos notícia nacional sempre por um escândalo dessa gestão. Mas eu acredito que não só nós, vereadores de oposição, mas toda a população esperava que em algum momento alguém fosse responsabilizado pelo caos que está Cuiabá. Alguém precisa responder sobre por que a gente está de novo com falta de medicamento nos postinhos de saúde? Por que a gente está sem médico de novo? Por que o HMC, por exemplo, que é essa grande propaganda, essa grande referência, está enfrentando tamanhas dificuldades? Então, assim... tudo isso, por que no São Benedito a gente parou com a hemodinâmica? Um aparelho caríssimo que fazia as cirurgias cardíacas. Então, assim, em pouco tempo, a gente começou a regularizar. Em 3 meses, a gente já perdeu a mão de novo. Isso não é dinheiro, eu sempre fiz questão de dizer. Não se trata de falta de repasse, não se trata de falta de dinheiro, se trata de falta de compromisso nessa gestão em fazer o trabalho que tem que ser feito. Até porque o repasse é constitucional, né? Os valores, certo, tem a parte da prefeitura, mas é tripartite. E quando eu falo de gestão, é tão sério isso, porque, por exemplo, no período da intervenção, acompanhei muito de perto, assim, essa questão do repasse dos recursos federais, estaduais, municipais. Boa parte das unidades básicas de saúde, né, o que as pessoas são mais acostumadas a falar, os postinhos lá do bairro, eles estavam sem o repasse federal e estadual. E aí a gente teve um sucateamento absurdo das estruturas das unidades básicas de saúde. Mas por que eles estavam sem repasse federal e estadual se eles têm essa responsabilidade em ajudar, né? Por quê? Porque faltava uma documentação, faltava um pedido, faltava uma adequação pequena. A própria UPA do Verdão atuando todo esse tempo sem uma regularização, sem credenciamento para receber recurso federal. Então, assim, tudo isso é só uma questão de você fazer a coisa bem feita, você pegar e fazer aquilo que precisa ser feito e você deixando de receber recursos que poderiam estar ali sendo extremamente necessários para o andamento da unidade, né? Então, isso é importante a gente ressaltar, porque eram coisas que é administrativamente possível desde que haja uma gestão bem feita. E vocês têm ainda a questão das contas para ser votada. Sim, Está com data que já? Diante desse cenário, né, professor? É um cenário... O prazo, porque ele estava com prazo correndo de 15 dias. Exatamente. Ele até questionou, né, a defesa dele e tudo. Ele fez essa... Pelo menos eu vi na mídia aí que ele estava indo atrás de alguns vereadores para fazer um trabalho de convencimento, né, sobre a sua defesa. Bom, na minha porta ninguém bateu, ninguém veio falar comigo. E é um prazo que a gente tava acompanhando, né? Agora, assim, nos pegou de surpresa essa decisão do afastamento. E aí hoje teve a apresentação de uma processante para cassar o mandato do prefeito. Aí então, assim, hoje foi um dia meio turbulento, assim, dentro da casa, né? Mas eu acredito que na quinta-feira a gente já deu uma resposta sobre prazos e como vai ser isso. Vereadora, e na decisão, o magistrado cita, professor, uma sangria, né, por conta de desvio na saúde, e cita também uma dificuldade no cumprimento do TAC, que é um TAC ali pós-intervenção também, e entre
é muito bem, não sei se o senhor Vi. acompanhou na Inclusive íntegra com os também. termos bem pesados. Não, Exatamente, com um uma deles riqueza de falando detalhes. que ele cita danos imensuráveis ao erário. Ou seja, esses danos, eles não são danos passíveis de conserto. Sim. Já passou, esse momento já ficou para Uhum. trás. É. Hoje o que nós temos é um arrombo imensurável Uhum. e que o afastamento é o mínimo que deve ser feito, né? Eu acredito que o afastamento seja o primeiro momento de uma responsabilização bem mais séria dos atos que foram cometidos. Cita também, professor, a questão dos tributos, né, que eram descontados Sim. dos servidores Sim, também. sim. Então, assim, é uma riqueza de detalhes. Cita também a decisão do Tribunal de Contas, né, em reprovar. Então, assim, está muito bem feito. A senhora entende particularmente, vereadora, que foi uma decisão corajosa, porque a senhora coloca um cenário, todo mundo esperava a qualquer momento, precisava de uma decisão, acatar uma movimentação do Ministério Público. A senhora entende que, é claro, que além da legalidade, né, de todo o trâmite que é necessário, o professor ontem a gente comentou isso também, que é uma decisão muito corajosa e que deve ser respeitada, porque é uma decisão que impacta diretamente todo o cidadão cuiabano? Com certeza, né? É uma decisão que tem argumentos suficientes de sobra, argumentos de sobra para ser tomada, tem embasamentos legais de sobra para ser tomada, mas precisava de alguém fazer isso, né? Uhum. Então, hoje, até na minha fala na tribuna, durante a sessão, fiz questão de parabenizar o desembargador Luiz Ferreira, né, ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas, pela reprovação, porque eu fiz questão também de adequar e de lembrar. É histórica a decisão do Tribunal de Contas, é muito histórica. Então, nós precisamos reforçar que os poderes. Os órgãos de controle hoje, eles também não estão mais conseguindo ficar inertes, né? Porque até então, eu não participei do primeiro mandato do prefeito Emanuel Pinheiro como vereadora, mas desde que eu entrei, foram inúmeras. Quantas vezes a gente, Marcelo, você que acompanhava de perto as sessões lá, eu falei dos descontos em folha que não estavam sendo repassados. Uhum. Falei dos descontos do INSS, batendo duro dos descontos, inclusive dos consignados. Uhum. A gente falou dos desvios na saúde, nós fizemos fiscalizações disso, nós falamos sobre superfaturamento de medicamentos, nós acompanhamos, nós apontamos, nós temos denúncia no Ministério Público sobre isso. Então, o Ministério Público foi reunindo informações, fez um trabalho bem competente, mas, obviamente, né, precisava dessa coragem de alguém peitar isso e falar assim, olha, não dá mais. O Tribunal de Contas fez isso com a conta, porque desde 2021, eu vou falar de 2021, porque é quando eu estava, as contas vinham sendo aprovadas com muitas ressalvas. Nenhuma dessas ressalvas, ao longo dos anos, foi sanada. Então, chegou o momento que falou, não dá, né? Não vamos aprovar com mais ressalvas, porque desde 2021 não está sendo nenhuma ressalva sanada, porque você põe uma ressalva para o cara ir lá e corrigir, né? Uhum. Então, isso não estava acontecendo. E só reforçando, o prefeito Emanuel Pinheiro, quando ele pegou a gestão de Cuiabá, ele pegou no azul. E olha como ele vai devolver essa gestão para o próximo prefeito. Assim, é um desafio imenso, é um desafio absurdo e é importante que a população que está nos ouvindo agora saiba fazer toda essa leitura desse cenário da gestão, fazer esse acompanhamento de quem trabalhou para isso, de quem trabalhou assim arduamente para que a saúde não chegasse nesse ponto, para que os servidores não pagassem o que eles estão pagando, porque tá assim, a gente tem servidores de terceirizadas que estão há 4 meses sem receber. Um pai de família assalariado que trabalha todos os dias e não está deixando de trabalhar porque ele indo trabalhar ainda é a esperança dele receber o salário, está sem receber. Então, prefeito Emanuel Pinheiro atingiu as pessoas de todas as maneiras. Quem depende do serviço público, o profissional liberal, o empresário, porque hoje, se você é um motorista de aplicativo, você está tendo prejuízo com o seu carro porque as ruas estão intransitáveis. Se você hoje é um servidor da prefeitura, você está tendo prejuízo porque você está com o salário atrasado. Se você hoje depende da saúde pública, você está tendo prejuízo porque você não está recebendo o atendimento que você precisa. Então, assim, é muito triste, sabe? Se eu for falar que tudo... Ontem eu estava na escola, eu estou visitando as escolas,
A grande reclamação as crianças estão na 4ª série e não são alfabetizadas, não sabem ler e escrever. Quando a gente estudou na 1ª série, a gente já estava sabendo ler e escrever. As crianças estão chegando na 4ª, e eu falando com algumas diretoras das escolas estaduais, a única coisa que elas falam, pelo amor de Deus, nos ajude, porque os alunos estão chegando na 6ª série sem saber interpretar texto. Então, olha, é uma cadeia, é uma sequência que atinge não só uma pasta saúde, mas várias pastas. E isso fala de gestão, né? A questão da educação me surpreende, porque Cuiabá, há tempos atrás, era referência em termos de capital de educação municipal, né? Não sabia que estava chegando a esse ponto. E vai ter um outro problema, porque essas crianças venezuelanas que estão Sim. inseridas dentro dessa sala de aula sem falar o português direito, Sim. né? Eu não sei como está sendo essa alfabetização. Sim, não. Se a gente já está tendo dificuldade na alfabetização das crianças, né, brasileiras, cuiabanas, imagina dos venezuelanos, né? Inclusive ontem, assim, e aí também eu quero aproveitar, né, porque é preciso dizer que o nosso trabalho, que muitas vezes é encarado por algumas pessoas, de tipo, a oposição só bate, a oposição só cobra, a oposição só critica. Eu tenho, assim, me esforçado muito para que o meu trabalho dê resultado. Sempre que eu critico algo, eu vejo de que forma eu posso dar encaminhamento para que isso realmente tenha o efeito necessário. Qual que é o efeito que aquela situação se resolva, né? Sim. Então, assim, quando eu vejo uma ação no Ministério Público chegando a esse ponto, eu falo, eu tenho parte nisso. Né? Isso é fruto das minhas fiscalizações também, isso é fruto das nossas denúncias também, isso é fruto da gente sair, ir lá, unidade por unidade, enfim. E ontem eu visitei uma escola que no ano passado a gente fez aquela fiscalização sobre a falta de ar-condicionado na sala, sobre a falta de água gelada, né, e tal. E eu cheguei, todas as salas estavam com ar-condicionado. Um bebedouro que não funciona, agora tem 3 bebedores funcionando, água geladinha, as crianças até com casaquinho. Falando, tia, agora a gente tá vindo até de casaquinho, tia. Feliz da vida, assim. E eu falei, poxa, quando a gente... E aí, eu não sei se vocês se lembram, eu recebi, assim, centenas e centenas de cartas de alunos. E foi lá que eu identifiquei que essas crianças não sabiam ler e escrever. Porque eu passei na 4ª, 5ª série, e aí as crianças, algumas sabiam, outras não, fazia desenho. Tia, mas eu quero escrever seu nome. Como escreve seu nome? Eu achei que só queria saber se era com LL, Y. Sim. Não sabia mesmo. Aí eu fiquei muito preocupada e comecei também iniciar esse acompanhamento. Mas a gente teve avanço. A gente já mudou um cenário. Então, isso também foi denúncia no Ministério Público, anexamos todas as cartas das crianças, relembramos o pacto feito do prefeito em 2019, que 2019 o ano encerraria com todas as escolas do município climatizadas. Então, nosso trabalho, de alguma forma, quando ele é feito realmente com essa responsabilidade, ele dá fruto. Então, só de eu chegar lá e ver que as coisas elas andaram, que realmente as escolas elas foram levadas a ter essa consciência de que o parlamentar de oposição ele não vem só para bater, porque a gente teve uma época que você chegava em alguma unidade, o povo já ficava com medo demais, né? Mas não, tá aqui para lutar junto com a gente, porque o objetivo é o único, né? Fazer as coisas funcionarem. Michele, eu quero voltar na questão do relatório do Tribunal de Contas. Eu sei que poucas pessoas são tão chatas quanto eu que fica lendo o relatório do Tribunal de Contas. Mas esse merece a leitura, né, professor? Mas eu tinha lido outros, tá? Eu nunca tinha visto um relatório tão bem feito e tão bem detalhado como esse. Sim. Qual que é o clima na Câmara? Estou te perguntando isso pelo seguinte, porque se algum vereador, não estou dizendo nem a Câmara, se algum vereador votar pela aprovação da conta com aquele relatório, esse vereador, esse parlamentar, está dizendo que o Tribunal de Contas é desonesto. Para fazer isso, teria que ter uma auditoria, fazer um outro relatório para contrapor os detalhes que o Antônio Joaquim colocou naquele relatório. Seguiu uma recomendação do Ministério Público. Isso. Mas a forma que ele colocou, detalhada, as contas precisas, não foi suposição, foi números, dados, palavras, tá? Qual que é o clima? Tendo um relatório que eu acho que nenhuma outra Câmara de Vereadores, nenhuma Assembleia Legislativa no Brasil teve um relatório com aquela categoria. É um Qual que é o critério. clima entre os vereadores para votar esse relatório? É pela
é pela reprovação das contas. Vou pedir para a vereadora segurar só a resposta na íntegra para não cortar uma resposta que a população anseia. Então a gente vai fazer aquela pausa, a vereadora já conhece, tem repórter CBN. Daqui a pouco a gente volta, o professor, é claro, vai colocar de novo a pergunta e você vai acompanhar a resposta da vereadora. Como é que está o clima na Câmara para essa votação? Aguenta aí, é só um pouquinho, daqui a pouco a gente está de volta. Minutos, terça-feira, 5 de março de 2024, uma semana especialíssima, celebrando todas as mulheres e a nossa primeira convidada, a vereadora Michele Alencar, falando de política, colocando assuntos na mesa importantes, com transparência, sempre com muita seriedade. Professor João Edson, antes do repórter dar Isso. Interromper a gente. Interrompida básica, o senhor fazia um questionamento tão importante em respeito àquele Gol Rádio agora, está acompanhando. Eu vou pedir para o senhor voltar a pergunta antes da vereadora responder. Isso, o Tribunal de Contas reprovou as contas do ano anterior do prefeito Emanuel Pinheiro. E volto a dizer, com grau de detalhamento e com palavras muito fortes, de tal forma que para ser contestado aquilo ali, teria que ter um novo relatório, logo uma auditoria nas contas, uma nova empresa fazer o relatório. Sem ter isso, qual que é a minha pergunta, qual que é o clima dos vereadores? Porque se um vereador, não estou dizendo é a Câmara, mesmo que ele seja reprovado, mas se um vereador votar contra, ele está votando contra um relatório técnico do Tribunal de Contas, contra o poder e contra quem fez. Qual é o clima que existe para essa votação? Essa é uma pergunta assim que realmente a gente recebe, né? Porque todo mundo quer saber os bastidores até que essa votação aconteça. Mas o clima é para manter o parecer do Tribunal de Contas, o clima é para reprovação. E só dizendo aí, né, para toda a população, a gente está num momento tão sério da gestão de Cuiabá que é a primeira vez. A gente precisa reforçar, e todas as vezes que eu for falar desse relatório, eu vou reforçar a primeira vez que um prefeito da capital recebe um relatório como esse. Um relatório que aponta, assim, graves, mas graves problemas de gestão. De gestão financeira. É a primeira vez que praticamente de forma unânime os conselheiros votaram pela reprovação, porque nós tivemos apenas um conselheiro que votou favorável, mas assim, também com ressalvas, né? Apontando, tipo assim, olha, eu sei que você está fazendo isso, vou te dar mais uma chance. Mas os demais, todos tiveram essa coerência de entender que a gente chegou num ponto que não dá mais para continuar. Ou alguém fala, olha, eu vou fazer a minha parte e tô lavando as minhas mãos e não vou mais compactuar com isso. Porque quando você tem um parecer pela aprovação das contas, da maneira que estão as contas de Cuiabá, meu Deus! Né? Você acaba coadunando, você acaba assim, compartilhando dos desvios que vem acontecendo. E o Tribunal de Contas falou, opa, aí já ficou sério demais, né? Mais de 1 bilhão de déficit, não. Aqui a gente não vai passar, né, essa vista grossa para ninguém, não. E isso é histórico, isso é sério. Isso é um fato gravíssimo, gravíssimo. E o vereador que, obviamente, ignorar esse parecer, o vereador que ignorar tudo que foi descrito neste relatório, ele realmente vai estar fechando os olhos para um fato histórico e que impacta totalmente a população. Não tem como falarmos de serviços prestados sem falarmos de contas, né? Sem falarmos desse arrombo. Então, é muito sério. Eu acredito que essa noção do impacto de um voto contra o parecer do Tribunal de Contas, eles têm essa noção de como isso pode prejudicar, né? E, vereadora, além de ser um ano eleitoral, não é, professor? Sim. Ele tem que justificar, porque pelo que o professor nos explicou, ele passa a figurar num polo passivo. Já que você está validando, você vai prestar conta também, porque não é simplesmente eu não concordo, vou embora para casa, não é isso, vereadora? Vereadora, não sei se deu tempo ainda, que está tudo muito em cima. A minha cabeça de analista vai até janeiro de 2025. Já está lá, inclusive. E vocês têm que tomar decisão, tá numa loucura. Mas eu estou olhando aqui a questão do tempo.
Esse afastamento do prefeito, mesmo que ele corra com um pedido, né, de anulação, de uma liminar para ele retornar, é quase impossível em 30 dias isso ser decidido. Tem que montar a peça processual, tem que fazer o encaminhamento, tem a parte da burocracia, tem que um ministro do Supremo lidar com ele no mínimo 30 dias. STJ agora, né? STJ. Tá lá as contas. Não dá para esperar mais 30 dias para essas contas serem votadas. Não. Tem prazo, não tem? Não, tem prazo. O prazo já até estourou, Tem né? prazo, Já está eu já tá na acredito prorrogação que já. na quinta-feira a gente já Sim. deva ter um posicionamento da casa sobre quando isso entra em pauta. É o mais rápido possível. Já está né? na exceção. O prazo já deveria ter sido. Já Já. está na exceção já. Já. Então não dá para ter exceção da exceção. Já. Uhum. Vai ter que votar. Uhum. Aí eu estou partindo do seguinte princípio. Prefeito afastado pela justiça. Conta reprovada. Nós temos um clima para impeachment. Com certeza. Com certeza. Aí eu acredito que depois de todos esses fatos, a gente tenha, né, um ambiente propício para que isso aconteça. Porque todas as vezes que foram apresentados esses pedidos na Câmara, a base ganhou. Né? Sim. A base conseguiu ser mais forte, conseguiu os votos necessários e o prefeito Emanuel continuou. Isso é importante também a população lembrar. É importante a população lembrar quem, de fato, nesse período todo fez aquilo que tinha que ser feito. Porque assim, a Câmara que deveria ter afastado o prefeito. Ok. Agora, por que ela não foi afastada? Porque alguém votou contra. Então, assim, a minha contribuição, eu durmo tranquila sabendo que tudo aquilo que nós apontamos e que eram provas suficientes para o afastamento e para o impeachment do prefeito Emanuel Pinheiro, elas foram apresentadas. Aí cada um seguiu o seu voto. E cada um é responsável pelo seu voto. Agora, quem é o grande árbitro para decidir se esse voto tem um peso ou não naquilo que a população está vivendo hoje é o cidadão mesmo, né? E como que ele vai dar esse recado? Na urna. O trâmite para impeachment na Câmara de Vereadores é a mesma do Congresso Nacional, da Assembleia Legislativa? Creio que sim. Tem que ser acatado Sim, pelo sim. presidente, Sim, dá encaminhamento sim. no plenário. Isso. E aí tem ainda os prazos de defesa, Isso. Faz a primeira, né? Sim. faz a primeira votação. Isso. E olha, Existem mais professor. peças para serem apresentadas? Porque houve um momento em que foram apresentadas 3 peças diferentes pedindo o impeachment do prefeito. Hoje mesmo já foi apresentada uma, eu não Sim. sei se ela é requentada de alguma outra que Não, tinha sido ele, pedido no passado, ou se é não, nova. segundo o vereador Felipe Correia, é uma nova. Tanto que, assim, até assim, numas conversas de bastidores, eu ouvi assim, né? Não é melhor você só incluir um novo fato naquele pedido seu e tal. Ele falou, não, é um novo pedido, é um novo fato, eu vou apresentar hoje. Então, é um novo pedido. Mas tem outros vereadores que já estão também com alguns pedidos sendo reavaliados para apresentar também. Já é um assunto, então, que está sendo ventilado. Eu já sou velho em impeachment, né? Desde a época do Collor. Eu prefiro sempre esses pedidos que eles são feitos institucionais. Esses pessoais eu acho muito Frágeis. complicado, muito frágeis. Você diz o nome de um vereador? Não, pode ser em nome de uma associação, de qualquer cidadão, ele pode, de uma organização, né? Quando ele vem de uma instituição, ele tira o peso da questão de indicação. Qual que é o problema que eu vejo do vereador fazer indicação? O sistema parlamentar nosso, ou no mundo todo, ele é colegiado. Então, todos os vereadores vão ter que trabalhar para um vereador. Assim como todos os deputados trabalhariam para um deputado. E aí existe um peso ali. Escuta, eu estou projetando um colega meu aqui, vou fazer todo o trabalho, ele vai receber todas as flores e eu vou ficar aqui. O voto do cidadão em um Isso. só, né? Vou lembrar que da Dilma foi apresentado pela Janaína Pascal e pelo Florestan Fernandes. Acho que foi isso. Foi apresentado por 2 pessoas que no momento não eram parlamentares, representando instituições.
ela tem mais consistência e fica mais tranquilo, os parlamentares todos vão trabalhar e ninguém vai ser o grande destaque. Porque, queira ou não queira, ainda em ano eleitoral, Sim. eu fico assim meio... Sim. Faz sentido, professor. Deixa eu só dar uma notícia de última hora aqui. O prefeito Emanuel Pinheiro comunicou à Justiça que vai viajar daqui a pouco, em 16 horas e 30 Brasília. minutos, vai para Brasília. Será que vai já rolar alguma articulação por lá, professor? Olha, tem que ir, né? Porque senão ele está aceitando passivamente, está dizendo, ó, legal, foi isso mesmo, faz parte do jogo. Isso aí não tem nenhum problema, não. O jogo é assim mesmo. Eu ficaria surpreso se ele não fosse. Se ficasse por aqui. Ele naturalmente já está mais lá do que aqui, né? Exato. Ou se pegasse uma passagem para fora do país, aí é complicado. Olha só, gente, tem muitas mensagens, ou coisa boa. Vou colocar o Jefferson aqui, tá falando, Marcela, para mim não muda nada, porque essa cidade já vinha sem prefeito, abandonado, e agora só formalizou uma situação que a gente sente na pele. Tem o Marco Aurélio aqui também, parabenizando o trabalho da vereadora, colocando aqui que contra fatos não há argumentos, como o professor colocou aí, a decisão muito bem escrita também. E o Oséias Nascimento, que está sempre conosco. Boa tarde, Marcela. Um abraço para a vereadora Michele Alencar. Ela foi nos visitar no bairro Santa Terezinha. Tô deixando verdade. Só não lembrando o é ouvinte que nesse Terezinha. momento tem prefeito, não está sem não, né? Isso. Já foi empossado. É. Passou a noite sem prefeito, mas nesse aqui. momento Agora tem já prefeito. temos, mas ele está dizendo de um cenário de Sim. abandono. Eu que entendi a sensação colocação dele, só que pra gente, porque algumas pessoas podem pensar, nossa, Cuiabá está sem importante. prefeito. Não, tem prefeito, o vice existe para isso e foi empossado já. O Vereadora. pedido de impeachment da Dilma foi redigido pelo Hélio Bicudo e pelos advogados Bicudo. Miguel Reale Júnior e Janaína Pascoal. Isso. A gente está com o relógio acelerado, sabemos que a senhora tem compromisso, mas é uma Semana da Mulher também, e eu quero pedir para a senhora abordar dois assuntos. A importância de terem mulheres em situação de estar com a caneta na mão, em poder debater, estar sentada à mesa. E na Câmara, vocês são em 3, né? Você, a vereadora Maísa e a vereadora Égina. Como é que a senhora imagina, é um ano eleitoral, essa mudança nesse cenário? De que forma contribuir uma presença feminina também em pautas muitas vezes sensíveis às mulheres, e também com relação a uma possibilidade da senhora estar presente numa chapa como vice, se não tem essa pretensão, quem pretende apoiar diante do cenário da engenharia política, como eu chamo, que aconteceu recente, inclusive muito acelerado. Então eu vou pedir para a senhora fazer a sua avaliação diante dessas duas frentes tão importantes. Importantíssimo, né? Nós termos uma representatividade justa e igualitária de mulheres dentro dos espaços de poder, das mulheres, como você disse, com a caneta na mão. Agora, sim, mais do que lutar por mulheres, nós precisamos lutar por mulheres que estejam dispostas a honrar realmente esse espaço, porque nós só vamos conseguir esse respeito que nós tanto buscamos com a nossa conduta. E eu falo isso e sempre falei que eu levo tão a sério que eu falo, gente, eu preciso trabalhar muito, eu preciso me esforçar muito, eu preciso ser muito corajosa para eu mostrar para as mulheres que vale a pena e que na prática é assim, sabe? Então eu prefiro, a gente sempre fala em casa, né, com as crianças e tal. O exemplo é o que arrasta, o exemplo é o que educa. Então, eu tento mostrar para as mulheres que mesmo com todo o ambiente desfavorável, nós estaremos aqui lutando, nós estaremos aqui, sim. E hoje mesmo, ouvindo dos vereadores, na hora que eu estava saindo do plenário, eles falaram, vereadora, você é muito brava. Como você é peituda e não sei o quê. Ficaram brincando comigo. Dá um sorriso aí, então, só pra gente ver que você também sorri. E, na verdade, assim... Vocês sabem, quem me conhece fora do plenário, sabe que assim, eu sou super leve, sou brincalhona, sabe? Mas ali você tem que exigir uma postura de encorajamento para essas mulheres. Uma postura de que elas pensem assim, a gente vai dar conta, a gente vai lutar e vai ter uma postura de força. Então é o que eu tento fazer com que as mulheres olhem e falem assim, não, gente, tem um ambiente para nós. Ele ainda precisa ser tomado assim com essa postura, né? A gente tem na Câmara Mulheres Fortes, e aí só fazendo um paralelo, para que não haja margem sobre, né? A gente tem a vereadora Edna, que está passando por um processo, novamente hoje foi apresentado na casa um pedido de cassação por uma pessoa de fora, não conheço, um advogado de fora, e eu fui favorável à cassação dela, mas vereadora, você não é favorável a que tenham mais mulheres? Tem tão poucas, vai cassar essa mulher? Mas a gente precisa deixar bem claro, quando se comete um crime, independente do gênero,
raça, cor, independente. Você vai julgar este fato e não se a pessoa é branca, amarela, preta, azul. Não. Então, isso precisa ficar bem claro para que não haja margem de dizer estou sendo, né, não estou recebendo empatia, eu não estou recebendo sororidade, eu não estou recebendo, né, o apoio. Coisas erradas não vão ter meu apoio, né? Então, eu apoio mulheres sim na política, a gente precisa aumentar o número de mulheres sim. É muito difícil, é desigual, mas a gente vai aumentar isso com posturas, né, mais firmes e mais honrando realmente esse lugar. Agora, vereadora, só um parênteses para quem está no rádio entender, né, professor? Sim. Hoje, diante dessa agitação toda na casa, ainda aconteceu essa votação? aconteceu essa votação. Eu achei até que não tinha ambiente para isso, né? A gente estava num ambiente super pesado, falando de Emanuel, e a imprensa lá, e daí chegou esse pedido. Eu não lembro qual que é o nome do advogado, foi lido, tudo. Eu até achei que não iria votar hoje, mas foi lido, foi votado e foi escolhido os 3 membros que vão compor esse processo, né? Para fazer aí, ouvir a vereadora, ela vai ter o direito de ampla defesa, o contraditório, enfim. Quem são, vereador? Foram escolhidos Cezinha Nascimento, Vidal e o pastor Eduardo Magalhães. O pastor Eduardo disse que não quer, mas ele vai ter que entrar com um pedido, isso vai ter que passar pela procuradoria, vai ter que... Então, assim, ali foi feito o sorteio na hora e eles foram sorteados. Tem 2 questões aí para se ponderar. Primeira, qualquer minoria tem que trabalhar 3 vezes mais para aparecer. As mulheres ainda Sim. são minorias. Sim. Né? E se fizer o mesmo, não é nada. Por isso é muito difícil Apesar ser de ser minoria. maioria. dobrada. Na Exatamente. hora, Nem dobrado, é triplicado mesmo, senão não professor. aparece. Nossa. E apesar de ser maioria na hora do segundo voto. É fator- cansativo, quero dizer, hein? É Sim. bem É isso que eu cansativo. queria te perguntar, é teu primeiro mandato. No- Com Agora, filho pequeno ainda? agora é o final dos 4 anos, qual a expectativa antes da jornalista Michele e como foi a experiência da vereadora Michele? Valeu a pena? Uma grande experiência, né? Valeu. Água quentinha. Valeu a pena, eu acredito, por aquilo que a gente conseguiu levar o cidadão, Sim. né, gente? Mesmo sendo uma oposição e tal, nosso trabalho, como eu disse, sempre foi buscando resultados, foi sempre dando voz às pessoas que estão lá, como foi esse cidadão que mandou... Eu esqueci o nome dele, Oséias, um abraço pra você. Que eu fiz a fiscalização lá no Jardim Liberdade. São pessoas que elas falam, gente, aqui ninguém vem, nós estamos abandonados, a gente não tem voz não e tal. Então é fazer com que as pessoas, elas sejam realmente consideradas, porque elas vivem como se elas fossem abandonadas. Porque lá, por exemplo, não entra carro da coleta do lixo, o que era linha de ônibus, o ônibus já não vai. São ruas intransitáveis, a iluminação já não funciona, não tem iluminação. Agora imagina uma senhorinha de 70 anos que eu conheci lá, caindo de noite no buraco, porque a rua é terrível, não tem iluminação e ainda não tem a saúde depois, porque quebrou a perna, entendeu? Então é sério. E aí, fazer com que essas pessoas se sintam representadas, isso já vale o meu trabalho. Quando você consegue algo para alguém, quando você consegue o ar-condicionado para a escola dessas crianças, quando você consegue a água gelada para que elas consigam estudar, já vale a pena. Então tem algumas coisas que fazem com que essa luta, essa caminhada, ela realmente vale a pena. E agora a gente precisa saber, já fez essa avaliação, valeu a pena? Segue aí numa reeleição, pensa em compor como vice, o nome da senhora foi ventilado várias vezes. Como é que está a sua construção política, essa engenharia para Michele Alencar vai funcionar como? Então, venho para reeleição, né? O objetivo é reeleição. Pela União Brasil? Pela União Brasil. E realmente eu fiquei muito feliz, né? Só de ter um nome ventilado como uma vice. A gente percebe que ninguém vai ventilar o nome para uma possível composição do executivo se essa pessoa não tiver um serviço prestado, não for um bom nome, não tiver a validação, né? Pelo menos do seu grupo político. Ou Então, bastante dinheiro, né, para vice. no meu caso não foi. No meu caso foi dinheiro. Vice pode ser para pagar a conta também. Pode Vereador. ser, né? Pode ser. Eu acho que e Vereador. antes de que chegue nesse vice- momento, eu já digo O vice não tô serve para pronta duas servir. coisas. Ou traz muito Por isso prestígio, nem ou traz citou, né? dinheiro. Ai, vereadora. Eu Os creio dois. que no meu caso seja o prestígio, amiga. Mas eu fiquei feliz, obviamente, mas o objetivo é reeleição No União Brasil, no União Brasil. que a janela tá aí. A gente... outra coisa que eu queria falar, vereadora, é o seguinte: quando se é minoria, e aí vale para a vereadora Edna, não se pode cometer erro.
porque você atrasa toda uma categoria. É verdade. Tá? É verdade. É um preço grande, por isso quando a gente está falando aqui dos locutores, dos apresentadores, quem é primeiro a gente tem que valorizar muito. Porque essa pessoa não pôde cometer erro para que os outros pudessem crescer depois. Então, quando uma mulher comete erro, quando um negro comete um erro, quando alguém que representa uma classe que é minoria comete um erro, ele atrasa todo um grupo e ele prejudica toda uma sociedade. É verdade. Vereadora, muita gente participando e eu gostei muito da mensagem da dona Amélia. Fala, vereadora, ali bem embaixo na prefeitura, na parada do ônibus, ar-condicionado não funciona, as TVs, por favor, pedindo ajuda ali, está se arrastando, é na região central, então fica E já bem aqui. perto da prefeitura, né, gente? Bem embaixo, Poxa vida, né? É Então, sacanagem, já né? está pedindo para a senhora uma fiscalização, um trabalho, está contando que já tem 63 anos, então fica aqui o registro. Muito obrigada pela companhia da senhora. E para encerrar, vereadora, a gente está na reta final, a gente vai fazer um tanto quanto diferente. É uma semana especial para celebrar as mulheres, então a gente vai abrir o microfone para que a senhora converse com as mulheres, deixe o seu recado nas suas considerações finais, agradecendo sempre por aceitar o convite e conversar de maneira direta, transparente, colocando assuntos importantes na mesa, sem nada morno, sempre se posicionando. Então, fica à vontade para conversar com a nossa audiência. Marcela, posso acrescentar uma coisinha? Pode, professor, claro. A expectativa com o vice, que você já conhece, é de melhor diálogo? Boa Eu pergunta. creio que sim. Vai depender mais dele do que de nós. Nós estamos bem empenhados em fazer com que Cuiabá avance. A minha pergunta é, Se porque ele- como ele já é secretário, você já tinha uma certa relação com ele, é mais tranquilo? é mais acessível, né? Sim. Então, agora sim, microfone aberto para as considerações finais. Semana da Mulher, vereadora, por favor. Obrigada. Muito obrigada, Marcela, Juliana, professor e toda a equipe aqui que eu já fiz questão de mencionar no início, né? E eu quero só dizer, assim, nessa Semana da Mulher, que quando a gente tem essa data, é porque algumas mulheres no passado tiveram que passar momentos muito difíceis, foram desafiadas a não aceitar o que estava imposto para poder avançarmos, né? Então, tem que ter coragem. Para a mulher conquistar aquilo que ela deseja, é preciso coragem. E é preciso romper com algumas limitações que foram nos impostas. E aqui eu quero dizer, estar na política é romper, para mim, com limitações minhas mesmas, das minhas ideias do que é política, é romper com o meu preconceito do que são as pessoas que fazem política. Viver aqui todos os dias é um desafio de encorajamento, de luta e de honrar quem me trouxe aqui. Então, a primeira pessoa que eu quero honrar é Deus. Porque, para quem não sabe, eu sempre questionei a Deus, eu queria ter nascido homem, né? E ele me fez mulher. Então, Deus, muito obrigada, né? Eu quero te honrar, porque assim, hoje eu posso travar uma luta inspirando outras mulheres, não só para a política, mas para participarem de debates, para se encorajarem a viver os seus sonhos, o seu propósito de vida. Eu estou saindo daqui porque eu vou palestrar para mulheres falando sobre propósito. Então, isso é muito importante. É a gente entender que a nossa vida aqui não é por acaso. E se nós não vivermos esse propósito, a gente está deixando de lado, a gente está deixando de ser um instrumento de transformação para as pessoas que passarem por nós, né? Então, assim, eu quero deixar todas as mulheres... Os assuntos de política, eles precisam deixar de ser tão chatos para nós. Eles precisam eles precisam entrar na nossa vida sabendo que tudo que nós vivemos passa pela política. E que nós não vamos deixar de ter um ambiente político, como a maioria das pessoas vê, um ambiente só para bandido, só para corrupto, só para quem quer se beneficiar. A gente não vai ter um cenário diferente se nós não participarmos. Então, você, mulher, que acha que a política é para gente que, né, quer comprar voto, ou pra gente que quer só ficar rico às custas do cidadão, ou pra gente que quer roubar, então quero te convidar, venha pra política, porque quem sabe você não vai mudar isso aqui. Porque foi isso que me trouxe, né? Foi o propósito de realmente dar a minha contribuição. E quero deixar um beijo aí para todas as mamães. Não é fácil a gente viver o nosso propósito sendo mãe, tá? Principalmente mãe de filho pequeno. De adolescente também é De pegado, adolescente né, também. irmã? Então, eu tô nessa fase. Eu tô com um de 16, um de 11 e uma de 7. É. Então, assim, eu quero dizer, nós somos corajosas
mas nós somos, acima de tudo, também resilientes, e nós precisamos respeitar o nosso tempo, respeitar as nossas Obrigada, demandas. Um beijo, mamães, um beijo, mulheres de casa, mulheres dos seus negócios aí, e contem sempre comigo. E tem sessão solene essa semana, tá? Quarta-feira, amanhã na Câmara de Vereadores. Convidadas, vamos pro repórter e daqui a pouco a gente continua.